Seja bem-vindo. Está começando o podcast Pelo Amor de Deus. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Tá no ar! Podcast Pelo Amor de Deus. Eu sou o Ed The Drummer e eu quero saber de quem é a culpa, Botega. Adão ou Eva? É isso aí. Olha, se esse podcast não for bom, a culpa não é minha. Isso é que tu quer que a gente pense. Mais uma vez aqui, definitivamente agora um podcaster do PDD. Ó, subi de cargo. Nosso designer, Marloves. Uhul. Botega roubou pão na casa do João. Não fui eu. Uhul. Agora vamos passar. Como eu sou Ed The Drummer, Botega é o Botega, né? O Marloves tem que ser o Marloves. Marloves, isso aí. Gostei do apelido. Já me chamam aqui disso. Já te chamam de Marloves, né? Algumas pessoas te chamam, então agora você vai ser conhecido no PDD como Marloves. Gostei. Vou até adicionar as tags nos episódios pra ser Marloves. E hoje, nos visitando para ajudar no assunto de hoje, nosso amigo Jordano, popularmente chamado de Didi. E daí, gurizada, eu sou o Jordano e popularmente eu diria mais carinhosamente conhecido como Didi. E eu tenho que dizer uma coisa pra vocês: a culpa não é das estrelas. Essa foi boa. Olha, eu preparei a semana inteira pra falar isso. Boa. Mas o importante é que a gente tá todos aqui reunidos hoje pra falarmos sobre o quê? Sobre algo que incomoda muita gente, né? E não vamos falar de elefante não, nós vamos falar sobre a culpa. Tá beleza, Edson. Você está escutando o podcast no site pelamordedeus.org.br, que vai ao ar sempre às sextas-feiras, a cada 14 dias. Curta nossa fanpage em facebook.com/oficialPADD. Também siga no Twitter, através do @_PADD, ou entre em contato conosco através do e-mail contato@pelamordedeus.org.br. Bem, pessoal, então já comentei, nós vamos falar sobre a culpa, né? Até nas nossas introduções nós deixamos claro que hoje o assunto é culpa e também, claro, o nome do episódio fala que é sobre culpa e também quem veio do site viu que o post estava escrito culpa, a arte do podcast estava escrito culpa, então provavelmente a gente vai falar sobre o quê? Culpa! Muito bem, Magloves! Então, Magno, como eu disse aí, vamos falar sobre culpa e, como sempre, vamos definir, então, o que a gente entende como culpa e o que vai guiar a nossa conversa de hoje. Quer me dizer aí o que significa culpa? O que é culpa? Definam culpa para mim. Vamos lá, então. Culpa, então, é um defeito, uma falha, né? É algo que não é tão grave quanto um crime, né? Mas é a culpa que tu tem sobre alguma coisa, né? Um deslocamento de algo que tu gostaria que fosse bom, acabou sendo ruim, tu tem uma culpa, né? Eu gostaria de, talvez, fazer um paralelo entre culpa e a ansiedade, né? A gente tem a culpa por alguma coisa que aconteceu no nosso passado e a gente tem a ansiedade, a preocupação por alguma coisa que vai relacionada com o nosso futuro, né? Que vai acontecer no nosso futuro, né? Então a gente tem alguns sentimentos relacionados com coisas que já passaram e sentimentos relacionados com coisas que vão vir. São coisas diferentes, né? Inclusive a culpa, Botega, fui pesquisar no dicionário da internet, né? Culpa, pra vocês que não sabem, é um substantivo feminino, vejam só. E pode ser o quê? Responsabilidade por dano, mal, desastre causado a outrem. Aí tem outra definição: falta, delito, crime. Grande é a culpa de quem furta, em um exemplo. Então a culpa é basicamente isso que você comentou, tem a sua diferença de ansiedade, né? Então é a gente realmente se sentir responsável por algum mal que a gente causou e às vezes até se sentir responsável por algum mal que outra pessoa causou, né? Então a gente pode entrar agora no momento pra gente começar a definir a culpa em alguns tipos de culpa, né? Então a gente pode ter, por exemplo, assim, uma culpa que seria um erro, né? Então, eu errei com o Botega, sei lá, Botega
cara combinou comigo de fazer alguma coisa, eu deixei ele esperando, me senti culpado depois, né, por ter deixado ele esperando. Tu fez ou deixou de fazer que gerou alguma consequência que tu não gosta, né? Então é culpa pelo erro. Exatamente. Exatamente, porque tu ficou... A minha culpa é por, digamos assim, digamos uma certa, em alguns casos, nesse exemplo, né, uma empatia, né, contigo, porque por minha causa, né, por minha culpa, veja a palavra, você ficou esperando. Tu ficou esperando lá, sem eu te avisar que não ia chegar, ou ia me atrasar, e daí, então, eu me senti culpado, porque eu que não te avisei, eu que te convidei e tal, né. Marlon, outro tipo de culpa aí que tu percebe. Da culpa, eu lembro que eu vi quando o Botega falou do futuro da ansiedade, né? Então é por coisas que nós fizemos e por coisas que nós deixamos de fazer, né? Então eu lembro de ter visto algo assim, bem clichê nos posts do Facebook, de que a ansiedade era excesso de futuro e a depressão é excesso de passado, né? Então a culpa, ela é um sentimento que, cara, que você... de coisas que... coisas ruins, como vocês disseram, né? Outro tipo de culpa aí. Decepção, então. Por algo que alguém fez pra ti e que tu esperava de alguém algo diferente, ou ao contrário do erro, né? Decepção é quando tu esperava que algo foi de alguma forma e tu foi do outro. Então tu se sente a culpa, talvez, das coisas não acontecerem da forma que tu esperava, né? Algo assim, o que tu acha, Duda? Sim, tu confiou na pessoa, né? Tu confiou e aí depois tu se sentiu, tipo, enganado, assim, porque tu esperava uma coisa, não aconteceu aquilo. A culpa é contra você mesmo, né? Você esperava alguma coisa de alguém. Isso, na verdade, e daí tu se sente culpado porque tu se sente frustrado, e aí culpado porque tu esperava que a pessoa realmente fosse aquilo que tu imaginava, mas ela não foi, né? Daí tu sente essa culpa, essa decepção, né? E Didi, pra ti, me diz aí um tipo de culpa aí que tu vê que as pessoas, elas têm. Uma coisa que eu vejo muito, talvez não seja especificamente um tipo, mas o que as pessoas fazem a respeito da culpa em relação a outros, no caso, né? Então, por exemplo, a culpa como sentimento, ela pode existir mesmo a pessoa não sendo culpada de fato. E aí ela tenta, de algum jeito, tomar a culpa de outra pessoa. Ou ainda se responsabilizando pelo erro de outra pessoa, mesmo essa outra pessoa não se sentindo culpada. Como assim? Eu tive a oportunidade tô dando um exemplo, né? Tive a oportunidade de falar que uma certa pessoa ia cometer algo errado. Mas aí eu não falei e ela cometeu o pecado, ela cometeu o erro. E aí eu acabo me sentindo responsável e culpado por essa outra pessoa ter cometido o pecado. Então eu meio que tomo a culpa da outra pessoa, mesmo a outra pessoa não se sentindo culpada. E mesmo eu não tendo, entre aspas, nada a ver com a situação. Sim, tu toma as dores da outra pessoa. Isso, assim, exatamente. Popularmente ditado, conhecido. Exatamente. Mas cara, é complicado também esse ponto ali, porque muitas vezes não tem nada a ver contigo, porque às vezes era pra ser, né? Pra pessoa crescer e tal. E às vezes a pessoa, ela nem tá tão mal assim, né? Tipo, dependendo do erro, né, que ela cometeu. Mas às vezes ela até já se perdoou, já resolveu a situação e a gente continua culpado, né? Uhum. Exatamente. Se sente culpado ainda porque a pessoa passou por aquele momento, né? Passou por aquela situação e eu podia ter impedido, mas na verdade, em alguns casos, talvez a pessoa precisava passar por aquilo pra crescer, né? Pra amadurecer, né? Acho que a culpa, ela tem que vir em seguida por um arrependimento, né? E aí motiva o indivíduo a agir diferente, né? Motiva a pessoa a agir diferente. Então, mas se não houver arrependimento, as atitudes que procedem à culpa, no caso, possuem uma motivação de tentar compensar esse erro. E aí tal motivação já é errada por si só, né? Porque ela simplesmente passa a ser uma atitude egoísta, onde a pessoa quer tentar compensar aquele erro e para tentar se sentir bem. Então não tem nada a ver com fazer a coisa certa por simplesmente fazer ou tentar não pecar por amar a Deus, mas exatamente para se redimir, meio que se torna um martírio. Aí aqui eu acho que a gente acaba quebrando, a gente como um todo, né? Quando se sente culpado ou fica debaixo do jugo do pecado, da culpa, a gente acaba quebrando a graça e o evangelho de Cristo, porque aí cai fora um pouco do escopo. Sim, a gente quer resolver com as nossas próprias mãos, às vezes aí a gente acha que os fins justificam os meios. Exatamente. E vira uma bola de neve, né? Outra culpa também que a gente tem é o pecado, né? Pecado, a pessoa peca,
Ela se sente culpada, mas veja bem que culpa não tem perdão, né? Culpa não é perdão. Remorso não tem perdão. Né? O perdão é através do arrependimento. É diferente de remorso, né? Arrependimento é algo bem diferente do remorso. Mas o pecado também traz culpa pra pessoa. Olha só, pequei, né? Fiz isso errado contra Deus novamente. E aí a pessoa se senta. A pessoa se senta e chora. Não, a pessoa se sente culpada, né? A pessoa sente essa culpa. Olha só, eu não consegui mais uma vez vencer esse pecado, vencer essa fortaleza. E agora eu pequei contra Deus mais uma vez, né? Então ela sente essa culpa. Ela leva nas costas essa decisão, essa atitude que ela fez que levou ao pecado. Sendo que a gente sabe que ela precisa apenas se arrepender e entregar pra Deus, né? Exatamente. Para nós cristãos, a culpa parece que é um sentimento corriqueiro, né? Nós estamos sempre sentindo culpa de algo, de algum pecado que a gente cometeu, mas de certa forma, pelo menos deveria ser assim, é que a culpa ela nos leva ao arrependimento, né? Então, da onde a gente vai chegar, que com a culpa a gente deveria entregar a Deus, né? Mas é um sentimento que para nós cristãos acontece muito, né? Por causa do pecado. Então, a gente nunca deixou de pecar e por isso, muitas vezes a gente está sempre se sentindo culpado de coisas, fortalezas e de pecados que nós causamos aos outros e a nós mesmos. Nesse sentido, um nível básico de culpa até é interessante para ti ter esse sentimento de que realmente tu tem o Espírito Santo dentro de ti que tá te apontando os pecados que tu tem. Então, de certa forma, quando tu se sente culpado por algum pecado que tu fez, de certa forma ele tem um fundo positivo, talvez, que te mostre o erro que tu tá cometendo. Mas, claro, a culpa também ela pode te levar pra longe de Deus quando o inimigo te coloca isso na tua cabeça pra te se afastar, dizer, não, tu não é suficiente, tu não fez o suficiente pra agradar a Deus, então tu tem que ir pro outro lado, porque tu não é um cristão que mereça a graça. Sim, é um sentimento que quando no começo da minha caminhada era uma coisa que era mais forte, assim, que eu não conseguia discernir o que era do Espírito Santo e o que era do mal, né? Então toda vez que eu fazia algo mal, eu ficava assim, cara, como é que eu vou sair com a Bíblia embaixo do braço? Eu fiz isso, né? Que hipócrita eu tô sendo, porque é uma coisa que eu sempre lutei contra a hipocrisia. Então, isso pode ser realmente se afastar de Deus, porque ele acaba, se a gente não souber discernir esse tipo de culpa como algo bom pra gente gerar o arrependimento, gera vergonha, né? Gera uma certa vergonha que você não vai ter vontade ou até mesmo se sentir hipócrita por estar voltando a falar com Deus ou estar voltando a ir à igreja porque você sabe que você fez errado, né? Mas é isso aí mesmo. E o interessante é que a culpa ali, que nem o Botega tinha comentado, que acho que foi o Botega que comentou, daquele exemplo que a gente deu antes ali, que a culpa era a consequência, né? Era o resultado. A culpa, ela também, nesse caso do pecado, ela é uma consequência, né? Ela é um resultado. O pecado, ele tem diversas consequências, inclusive a Bíblia fala, né, que o salário do pecado é a morte, né? Ou então o pecado nos leva à separação de Deus, né? Nos tira esse relacionamento com Deus, mas ele também, uma das consequências dele é a culpa, porque a gente começa a perceber que a gente realmente é pecador, a gente começa a perceber que a gente não consegue, né? E aí a gente se vê numa cilada ali, né? Num beco sem saída, a gente não consegue sair, sendo que o único caminho é Cristo, né, pra gente se livrar do pecado, e o único que pode carregar esse fardo da culpa, né, é Cristo, né. A gente viu, a gente entende, assim, no plano da salvação, que o homem, através do seu vazio, que ele tenta preencher, o seu vazio, ele tenta buscar coisas que ele não consegue alcançar, e ele acaba se sentindo culpado por não alcançar esse tipo de coisa, que nem a gente viu ali sobre decepção, sobre erros, né? Então ele acaba se colocando a culpa sobre si, sobre os seus próprios ombros, né? Ele começa a criar um fardo tão grande de culpa por não conseguir ser tão bom quanto a sociedade quer que ele seja, né? Ele não consegue ser alguém, ou ele não consegue ter coisas, né? Ou fazer, ele não consegue se destacar na sociedade, né? Então ele acaba criando esse fardo, e a gente sabe que o único que é capaz de carregar esse fardo para nós é Jesus, porque a Bíblia diz, né, que Jesus diz que veio a mim os cansados sobrecarregados e eu lhes darei descanso. Mateus 11, 28 e 30. Porque meu jugo é suave, meu fardo é leve. Isso daí, Botega. Mateus 11, 28 e 30. Então, é bem isso, né? Tipo, a questão do pecado, ela tá muito presente no cristão, porque a pessoa que não é cristã, ela vive no pecado.
né? E o sentimento de culpa não vem por causa do pecado, vem por causa das outras coisas que ela tenta buscar. Já no cristão, o sentimento de culpa, eu acredito que ele vem muito por causa do pecado. Porque qualquer coisa que ele fizer que não for para a glória de Deus, ele vai estar pecando. E quando a gente faz as coisas para a glória de Deus, a gente não tem por que se culpar, porque a gente está fazendo uma coisa perfeita, né? Se a gente estiver realmente no caminho de Deus e fazendo perfeita adoração a Deus, a gente não vai sentir culpa, porque a gente não vai estar fazendo nada de errado para ninguém e nem para Deus. Então eu vejo que no momento que a gente toma uma decisão com Cristo e a gente resolve seguir a Deus, né, até queimando um pouquinho do final da nossa pauta, mas depois a gente vai comentar mais sobre isso. Então a gente realmente não vai ter uma vida de culpa, por causa que o caminho de Deus, no momento que a gente adora a Deus, é o caminho perfeito, assim, digamos assim. Então a gente não tem do que se culpar. Mas também tem uma outra questão, agora falando sobre cristão, que eu acho que é um outro tipo de culpa que ataca os cristãos, né? Além do pecado, que é quando a gente evangeliza alguém e essa pessoa abandona a fé. Também acontece muito com líderes, né? Líder de célula ou líderes de igreja, como pastores, né? Que vê lá as pessoas chegando e tem aquele relacionamento, a pessoa fica lá um ano e depois simplesmente abandona a fé. Como é que vocês veem isso aí? Isso aí acontece também, né? Eu pelo menos ando muito com essa galera que é líder de célula, né? A molecada que acaba evangelizando outros jovens, e jovens como nós estamos sempre cheios de crises, sempre cheios de dúvidas e tudo mais. E eu sei o quanto isso impacta, né, na vida deles. Digamos que eles se sentem muito mal, para eles sentirem que tem pouca influência em cima daquelas pessoas. Então por aquelas pessoas abandonarem a fé, essas pessoas que você evangelizou, ou você é líder de uma célula, você acaba se sentindo culpado por mais que aquela pessoa teve comunhão, ela permaneceu contigo ali, caminhando do seu lado durante um tempo, ela abandonou, e você se sente impotente, você sente que você não tem mais influência sobre aquela pessoa. Então, você acaba se sentindo culpado porque aquela pessoa, ela abandonou a fé, você acha que você não teve, talvez, o relacionamento adequado com ela, talvez quando ela estava errando, você não foi lá e advertiu ela naquele momento, então você começa a se lembrar de coisas do passado que você acha que deveria ter feito para que ela não viesse a se desviar, você acha que deveria ter se dedicado mais tempo sobre aquela pessoa, né? Só que não, né, cara? É uma culpa que é normal. A gente sempre vai se decepcionar com as pessoas, a gente sempre, por vezes, por mais que a gente é líder ou está evangelizando alguma pessoa, a gente exerce certa responsabilidade por aquela pessoa, né? Você se sente meio que responsável. Em algumas igrejas eu ouço falar que é meio que tipo pai espiritual, né? Que eles costumam falar que agora você vai cuidar daquela pessoa. Então ela fica se sentindo-se responsável. Então quando aquela pessoa se desvia, ela toma um caminho diferente, a pessoa acha que como um pai, digamos assim, que sai de casa, ela se sente muito mal e se martirizando por coisas que ela talvez deveria ter feito para aquela pessoa não viesse a errar. Só que, cara, a gente vai se decepcionar muito com as pessoas, mas a gente entende que tudo tem direcionamento de Deus, né? Eu acho que a gente se sente muito responsável por uma pessoa, mas nós sabemos que Deus usa outras pessoas, outros modos. Deus nos deu o dom da fé, de acreditar nele. Eu dou muito exemplo de mim, que saí de São Paulo e tenho amigos de São Paulo que eu evangelizava, e oro muito para que Deus coloque outras pessoas do lado delas, para que ele venha levar elas para o caminho do Senhor. Então, é acreditar que ele vai usar diversos modos, diversos meios para atrair essa pessoa. Então, não é só você, não é porque você trouxe que essa pessoa de evangelização, essa pessoa, sua amiga que caminhou do teu lado, que você é totalmente culpada por isso. Não, Deus tem um propósito, tem um caminho para essa pessoa. Então, eu acho que é isso. Didi, acho que nesse ponto também, eu vou jogar pra ti também essa questão das pessoas abandonarem a fé, porque tu tinha comentado antes sobre a gente se culpar, às vezes, por atitude de outras pessoas. E como é que tu acha esse ponto, assim, na tua opinião, assim, mesmo que talvez seja parecida com a dos outros? É o seguinte, é interessante notar que nesse questionamento surge um ponto em que o indivíduo ou o discipulador ou o líder, ele se torna responsável pela conversão da outra pessoa, ou até mesmo pela caminhada da outra pessoa.
E esse líder, esse discipulador, ele até pode se sentir culpado pela pessoa ter se afastado, né? Mas ela não é de fato culpada por isso. E por que eu acho isso? Essa situação, isso que eu acabei de falar, de a pessoa não se sentir, de a pessoa se sentir culpada e não ser de fato culpada, pode gerar um pouco de confusão e ir para um lado mais extremista da coisa, onde se a gente não é responsável pela conversão da outra pessoa ou pela caminhada cristã dela na fé, então talvez a gente pode chegar ao ponto de pensar que a gente nem sequer precisa falar do evangelho ou acompanhar aquela pessoa. Só que são dois lados extremistas, onde a pessoa se sente culpada por se responsabilizar pela outra pessoa. E o outro extremo é o fato de que a gente não tem que se preocupar, acho que tem que ter um equilíbrio, até porque Deus nos deu esse serviço de pregar o evangelho, só que é Ele quem faz a obra, né? Então é um meio termo ali. E eu vou ler um texto de 2 Coríntios 4:7 que eu estava lendo esses dias, e Paulo diz o seguinte: mas temos esse tesouro, o ministério da reconciliação, que é o que ele fala, em vasos de barro, ou seja, nós, para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Então, o evangelho, a graça, ela está dentro de nós para ser externada. Só que nós somos apenas vasos de barro, que se cair no chão, se bater, já trinca. A gente é imperfeito. Mas quem faz a obra na vida da outra pessoa é Deus. Ele nos usa, perfeito. Mas quem faz a obra na vida da outra pessoa é Deus e não nós. O jardineiro é Jesus e as árvores somos nós. Exatamente. Ai, meu Deus. Muito bem, pessoal, então a gente entende já o que é culpa, certo? A gente viu ali alguns tipos de culpa e a gente percebeu que a gente chegou ao consenso que com os cristãos a culpa ela tem muita relação com o pecado, e o outro ponto são questões mais espirituais, no sentido da pessoa se culpar por pessoas que a pessoa acredita que está abaixo da guarda dela, alguma coisa assim, certo? Concordam? Sim. Certo. Claro que os outros tipos de culpa, digamos assim, da vida passada, entre aspas, também vão aparecer, né? Ah, você errou com a outra pessoa, né? Você vai se sentir culpado. Que papo espírita é esse? É vida passada. Epa, que vida passada, pera. Oi. Não, vocês entenderam. Eu era Marlon, agora sou Marloves, tá vendo? Sentiu? Ó a pegadinha. Mas a questão de decepção, entre outros que a gente citou também, vão acontecer, obviamente. Não tá dizendo, a gente não tá excluindo esses, mas a gente tá falando que é os mais frequentes, né? O pecado, principalmente. Mas vamos lá. A gente comentou ali no finalzinho ali do bloco anterior, que o Marlon até citou ali o seu testemunho ali, sobre ter mudado de cidade e tal, sobre a questão da culpa que as pessoas têm, que as pessoas que elas acompanham, as pessoas que elas trabalham na vida, né? Elas não se convertem ou abandonam a fé. Que pra mim abandonar a fé não existe, né? Pra mim, a não ser que a pessoa blasfeme contra o Espírito Santo, daí tudo bem, abandonou a fé, apostasia e tal. Mas pra mim, ou é convertido ou nunca foi, né? Então, eu acho que o Botê concorda comigo, né? Nós como, né, uma linha mais calvinista, né? Mas tudo bem, vamos lá. Como é que vocês veem sobre isso? Como é que a gente lida com isso? Sobre essa culpa das pessoas aí que elas sentem quando alguém que elas acompanham, alguém que elas evangelizam, não segue o caminho, né? Por exemplo, a pessoa vai evangelizar e a pessoa diz não para Cristo. Ou a pessoa vem, acompanha, ela passa, sei lá, 1 ano junto com ela e depois diz, não é para mim isso aí, eu quero seguir minha vida, né? Eu quero fazer as coisas que eu quiser e tal. Como é que vocês sentem isso aí? Tipo, essa culpa, a pessoa tem que sentir mesmo essa culpa? Ou essa culpa ela não deveria sentir porque tem algum outro escape? Como é que é? Então, eu acho que a gente consegue ligar muito isso. A nossa vida depois de convertido é glorificar a Deus. Isso qualquer cristão tem isso como, digamos, o sentido da vida, né? Então, se a gente tá fazendo alguma coisa que não glorifica a Deus, a gente tem que buscar sempre a glória dele. Então, nesse sentido, eu acho que a culpa ela entra muito quando a gente não consegue fazer, digamos, esse caminho, né? Mas principalmente quando a gente, que nem tu fala aí, da conversão de outras pessoas, né? Então, um passo bastante importante é saber, tipo, os deveres do cristão, né? Então, nós como os cristãos, a gente tem o dever de ler a Bíblia,
a gente entender o que Deus fala pra nós, pra gente não ser levado por falsos profetas, né, que a gente vê muito por aí falando. Feito de doutrina. Qualquer coisinha que alguém fala pra ti, tu já tá levando em consideração. Então, tu saber realmente o que Deus espera de ti, o que tu tem que fazer pra tua vida, né? Isso inclui que tu tem que buscar glorificar a Deus, tu tem que buscar falar de Cristo pras pessoas, da boa nova, tu tem que orar frequentemente. Isso são deveres de todo cristão, né? Participar da congregação, né? Estar envolvido na igreja. São coisas que, se tu fizer do jeito correto, com certeza tu vai ter momentos em que tu vai cair para um lado, cair para o outro, né? E é por isso que a gente tem que estar sempre junto com outras pessoas, né? Para que a gente nunca caia, mas que tem outros que possam nos ajudar. Se a gente seguir nessa linha, por mais que a gente sinta culpa de alguma coisa, como por exemplo, de uma pessoa que a gente falou de Cristo, uma pessoa querida, e essa pessoa não aceita, ou ela fica naquele meio termo, tu sabe que ela não aceitou, ela vem às vezes e dá aquelas curvas, sabe? Então, essa culpa que parece que tu não tá fazendo o suficiente, ela não é tua, né? Porque o teu dever tu tá fazendo, que é falar de Cristo, que é dar o exemplo, né? Esse é o nosso dever. Se tu for ler a Bíblia, se tu for um cristão em que estuda a Bíblia, você deve saber como é que funciona a nossa fé, certo? Porque lá em Efésios 2, versículo 8, diz: pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. Certo? E ele continua explicando o que é, que esta fé, essa salvação, ela não vem de vocês, ela é um dom de Deus. Então a gente não tem nenhuma parte com isso. Nós não somos mais ou menos... Não é por mérito nosso. Não é mérito nosso, não é nós em quem que vamos dizer nós somos melhores, por isso temos fé, ou nós somos piores, por isso não temos fé. Né? Então não é o que tu for falar na tua boca que vai converter a pessoa, mas é se o Espírito Santo está agindo sobre o coração daquela pessoa. Né? Daqui a pouco, uma mesma pregação para duas pessoas diferentes, elas vão ter dois sentimentos diferentes. Alguma pessoa pode se converter com uma pregação e uma outra não se converter. Isso não quer dizer que tu pregou bem ou que tu pregou mal a palavra, mas que cada pessoa tem o seu momento, e esse momento é dado por Deus, não por nós. Né? E também em Romanos 9, 18, ele diz: portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer e endurece a quem Ele quer. Né? Então nosso dever sempre é orar a Deus, entregar os nossos pedidos, inclusive nessa questão de conversão de pessoas, né? Entregar esse pedido para que a gente possa, por um lado, tá tendo forças para poder falar para as pessoas, né? Porque a gente sabe que hoje os tempos são maus e é muito difícil tu falar de Cristo por uma pessoa e ela te deixar tu expressar a tua fé. Né? Por mais que a gente viva num país livre, hoje cada vez mais é complicado tu se posicionar na questão religiosa, né? E também se nosso coração ser acalentado, se a pessoa não se converter, talvez não seja o momento dela agora, talvez no futuro isso seja um momento, ou talvez ela nunca se converta. E a gente não vai poder levar isso a vida inteira, porque isso pode nos afastar do nosso dever de falar de Cristo, porque a gente tem medo que as pessoas não vão aceitar, certo? E se for o caso de ele se converter, glória a Deus, porque a pessoa aceitou. E se não for aceitar, glória a Deus também, porque a ira de Deus sobre o pecador, ela tem que ir para alguém. Deus fez vasos para honra e vasos para desonra. Então, a glória de Deus também está sobre o pecador que vai para o inferno, né? E Cristo sofreu para que nós pudéssemos ir para o céu, mas ele também deixou alguns de fora. Ele não aceitou a todos, certo? Então, essa é nosso sentimento. A gente tem que ter a noção de que as pessoas não vão ir. Não é nós quem escolhemos, né? Nós que não, eu vou falar de Cristo para aquele porque eu gosto dele, aquele outro que eu não gosto muito eu não vou falar de Cristo, porque se ela aceitar, depois eu vou ter que convidar pro céu, ela é chata, né? Como a gente escolhesse para quem fosse converter, né? Mas não é assim que funciona. Então, Botega, a gente entende que, em resumo, né? Mais ou menos é Deus quem manda, né? O negócio aí. Nós não mandamos em nada, né? É isso aí. Porque Deus é quem vai... Então a gente não precisa ficar com culpa se a pessoa não aceita. Porque assim, nós temos que entender de qualquer forma, mesmo que a pessoa ela tenha uma visão diferente, tá? Mesmo que a pessoa tenha uma visão diferente, ela não tem que sentir culpa por causa que a mensagem de Cristo, lá na grande comissão, o que Cristo disse? Ele simplesmente disse o quê? Ele disse: vão, façam discípulos, batizando-os em nome do Pai e do Filho. Ele não disse assim: vão e convertam as pessoas. Vão e façam as pessoas crerem em meu nome. Vão e façam as pessoas aceitarem minha mensagem.
Vão e façam discípulos. Um discípulo é o quê? É uma pessoa que segue outra pessoa. Só que a decisão de seguir a pessoa é de quem? Do discípulo. Tanto que Jesus, ele não implorou para ninguém que seguisse ele. Ele chegava para a pessoa e disse: larga aí tuas coisas e me segue. Se a pessoa queria seguir, ele seguia. Se não queria, Jesus, ok. Continuava o caminho dele. Ele não ia lá insistir para a pessoa que seguisse ele. Tanto que tem lá aquela lá do jovem rico, né? Que Jesus, o jovem rico chega, eu já faço tudo que tá na lei, né? O que eu posso fazer mais que isso? Aí Jesus diz, vende todas as tuas coisas, dá pros pobres. E aí o cara disse, então eu não quero, não, ficou triste lá e foi embora, né? Jesus não foi lá dizer, não, volta aqui, não, você precisa, pensa assim, que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Pelo menos o relato que a gente tem na Bíblia, Jesus não fez isso, né? Então a gente tem que pensar dessa forma. Jesus, ele quer que a gente fale da palavra dele e a gente faça discípulos. A gente não faça pessoas que a gente vai colocar na coleira, né? Pessoas que a gente vai ter que puxar. E Jesus não pede para que a gente vire, tipo assim, um cavalo, um burro, um boi e puxe a carroça com um monte de gente atrás da gente, né? Que vai estar andando nos nossos passos, não nos passos deles. Mas beleza, então entendendo isso, esse ponto, a gente também tem que entender como lidar com a culpa, no sentido, o que a gente faz com a culpa do dia a dia, né? Do pecado, das coisas que a gente faz. Será que é saudável manter esse sentimento de culpa? Maglon, o que a gente pode fazer com a culpa? Como a gente evita essa culpa? A culpa, ela é um sentimento que é comum, certo? Mas ela não é saudável, né? Então a culpa, ela, para nós cristãos, como eu disse no começo, ela é uma coisa que acontece mais vezes, que nós temos, como o Motega falou, podemos levar-nos para uma coisa boa, levar-nos para uma coisa ruim. Então o que nós podemos fazer com a culpa? Como a culpa gera arrependimento, então a culpa seria nos entregarmos a Deus esse peso, né? Esse novo fardo, né? Para ele falar, Deus, me perdoe por isso, ou me perdoe por ter deixado de ter feito aquilo, né? Entregar para Deus, pedir perdão, ajoelhar, orar para Ele, para que Ele nos livre desse sentimento de culpa, né? Então, Deus nos diz que Ele perdoa nossos pecados, que Ele está sempre nos perdoando e sempre se renova. Então, para tirar esse sentimento de culpa, pedir, gerar o arrependimento e entregar a Deus. É isso que nós devemos fazer. Então, a questão da culpa do pecado, eu reuni aqui 3 versículos assim para a gente conseguir pegar bem o que a gente pode pensar na hora que a gente tiver esse tipo de culpa. A gente pode ver lá em 1 João 1, versículo 9, que ele diz assim, se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça, né? Então, se a gente tiver essa atitude de confissão de pecados, a gente sabe que Cristo já pagou isso e ele pagou muito antes da gente cometer, então não vai ter pecado que a gente cometa por acaso que não tenha sido pago por Cristo. Então o que a gente pode tentar fazer é lutar contra o pecado, não se culpar porque pecamos, porque tu não tem como parar de pecar, nem a pessoa mais piedosa que existe, que passou pela face da terra tirando Jesus, vai conseguir se afastar 100% do pecado, né? Nem que se tu viver numa caverna, tu vai estar pecando porque tu não vai estar falando de Cristo para as pessoas, né? Então, e continuando, a gente pode ver, por exemplo, em Romanos 8, versículos 1 e 2, ele diz, portanto agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Então, a gente não tem mais condenação, não há condenação. Para Deus, nós somos vistos como justos, né? Somos como se fôssemos Cristos, né? Pequenos Cristos, já que somos cristãos, né? Porque estamos limpos do nosso pecado, né? E para finalizar, Jeremias 31, a parte C do versículo 34, diz, porque lhes perdoei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados, né? Então Deus não vai ficar com remorso, porque você lembra aquela vez lá que tu fez aquele pecado, você lembra aquela vez que tu mentiu, né? Vou mentir de novo agora. Não, Deus já jogou isso nas profundezas do mar e ele não vai lembrar disso. Tá muito explícito em toda a Bíblia o quanto ele nos perdoa, e principalmente no Novo Testamento, de quando nossos pecados são perdoados, né? Em 1 João 2:1, filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então é isso, né? Que se nós pecarmos, Jesus Cristo está lá para redimir nossos pecados, ele já pagou o preço, assim como tu disse, né? Mas que
essa liberdade de pecado, ela nem sempre ela sempre significa a liberdade do sentimento de culpa, né? Então, mesmo que quando nossos pecados são perdoados, ainda nos lembramos dele. Tem isso também, que a gente, por mais que nós temos já, como é que eu posso dizer? Nós já temos nossos pecados redimidos, nós já temos o nosso perdão, se nós nos arrependemos, garantido. Isso não quer dizer que a gente vá se esquecer, né, dos pecados. Em Apocalipse 12:10 diz que a gente tem um acusador de nossos irmãos, nós temos aquele espírito acusador sempre nos perseguindo, então mais que nunca entregar isso a Deus, né? É isso aí mesmo, Marlon. Eu acho que o inimigo coloca pra nós a culpa, principalmente por nos afastar de Deus, e esse afastamento ele pode ser visto como, por exemplo, a gente se envergonhar de falar do Evangelho, de falar de Cristo para as pessoas, porque a gente não se acha suficiente, a gente não se acha que tem a possibilidade de falar de Cristo se nós somos errados, né? Cristo nos aceitou quando a gente era pecador, quando a gente era imperfeito, né? E a gente vai continuar sendo imperfeito até o dia que Cristo voltar, né? Então não tem o que a gente possa fazer para mudar isso, mas a gente tem que buscar estar no caminho correto, né? Eu acho que com a questão de culpas, no sentido de coisas que a gente fez no passado, a gente pode ter as seguintes atitudes, né? Por exemplo, se a gente agiu errado com alguma pessoa e essa pessoa ficou magoada e a gente se sente culpado pelo que a gente fez, o que a gente pode fazer é pedir perdão pelo que a gente fez, né? A gente tem aquela questão de Lucas, né? Que se tu leva uma pessoa e a pessoa não se arrepender, não sei o quê. Então, a culpa... Se a gente fez na questão de fazer algo com alguma pessoa, se tu sentiu culpado porque tu esperava isso de alguma pessoa e não ocorreu, é um ato de amor tu ir lá e falar pra ela, né? Então tu tá agindo como Cristo deveria agir, né? Como Cristo agiria no caso, né? Indo lá com amor e falando pra ela o que tu fez de errado, que tu se arrepende, ou o que tu esperava da pessoa e não aconteceu, né? Dizer, olha, eu tô com um sentimento ruim porque eu esperava que tu tivesse feito isso e tu não fez, né? Eu gostaria de te falar porque eu não gostei dessa atitude, né? Que tu vai estar levando, principalmente se for um cristão, né? Tu vai estar criando essa desunião que não é o que Cristo pede para nós, né? Sobre a questão do pecado, a gente já foi perdoado antes mesmo de cometer o pecado, então o que a gente pode fazer quando a gente comete algo é se ajoelhar, como o Marlon falou, se ajoelhar e pedir perdão, né? E pra gente não cometer o pecado, a gente vai ter a questão do discipulado, a gente tá sempre acompanhado com outra pessoa para que dessa forma a gente possa estar o mais próximo possível de outros cristãos e que a gente possa ter esse acolhimento, né? A gente possa estar lidando com isso, né? E Didi, pra ti, o que a gente pode fazer com a culpa? A gente, como já foi comentado, assim, não é bom a gente se manter com a culpa, né? Mas o que a gente faz com essa culpa? Como é que a gente, digamos assim, se liberta da culpa? Eu acho que o primeiro ponto a considerar e reconhecer é que a culpa existe e ponto, né? Tipo, eu acho que não tem como a gente fugir dela, mesmo a gente conhecendo a Cristo e sabendo o que Ele fez por nós. Eu acho que a culpa existe e ponto. E já que ela existe, vamos aproveitar ela por esse lado. Qual lado? Eu acredito que a culpa traz consigo a realidade de que a gente é pecador e mais sujo do que a gente pensa. E aí, em cima dessa linha, a gente pode seguir por dois caminhos. O primeiro é o caminho da salvação. A partir da culpa, a gente pode chegar no arrependimento, no transbordar da graça, como fala lá em Romanos 5:20, e na mudança de atitude. Só que, se a gente seguir por outro caminho, a gente pode cair no caminho da cegueira, que nos impede de ver que o Criador do universo, né, Deus, já fez a obra por nós. O que Ele fez? O que está escrito lá em João 3,16, né? Que Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então a gente pode seguir por dois caminhos. O caminho do arrependimento, que é um caminho bom, é um caminho de salvação, como Paulo mesmo fala. Ou pelo caminho da cegueira, que de fato pode gerar, inclusive não. Ele gera um auto-julgamento, ele gera martírio, ele gera uma depressão, que aí pode ocasionar não. Ele gera uma depressão, que é uma prisão, e aí no pior dos casos pode gerar morte. Então a culpa ela é complicada por isso, porque tem dois caminhos que são totalmente separados por um abismo, que é o caminho do arrependimento que leva à salvação, ou o caminho da cegueira que leva novamente ao pecado
à morte. Cara, bem interessante isso que tu comentou sobre a questão da cegueira, né? Da gente não ver, não lembrar daquilo que Cristo nos fez, daquilo que Deus fez por nós, através de Cristo. E depois isso, por consequência, levar tudo isso que tu comentou, né? Que também leva a culpa, e a culpa tem mais consequências ainda, né? Porque às vezes a gente pensa que, é só a culpa, mas a culpa, ela pode... É que nem aquela coisa, né? Tipo, a culpa é só uma droguinha, né? Mas ela é o caminho de entrada para drogas maiores, né? Então, as outras drogas maiores seriam isso que tu comentou, até mesmo a depressão, né? A depressão pode vir ocasionada de um sentimento de culpa muito forte sobre alguma coisa, alguma situação, ou até mesmo sobre, que nem a questão de a gente se culpar por não conseguir preencher nosso vazio, né? Criar aquele fardo. Marlon, tu acha que sentir culpa em algumas situações talvez não... É como se a gente não entregasse a Deus a situação? Como eu comentei antes, não necessariamente, né? Porque, como diz em Apocalipse, nós temos o acusador. Ele vai sempre nos lembrar da nossa vida passada ou por coisas que nós fizemos, né? De errado. Então ele sempre vai querer te trazer esse sentimento. Ele sempre vai querer trazer esse sentimento de culpa para que você se afaste de Deus. Que é o Apocalipse 12:10. Nós temos o acusador de nossos irmãos. Então ouvi uma forte voz dos céus que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino dos nossos céus, a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. Então nós temos esse acusador que ele vai sempre nos lembrar e trazer esse sentimento de culpa, como eu disse. Então ele não é, digamos assim... Não é somente a falta de entrega a Deus, também. Nós devemos sempre pegar esse sentimento de culpa sobre coisas que nós fizemos e entregarmos a Deus, né? Mas às vezes, por vezes, principalmente de nossa vida passada, como o Botega brincou dos espíritos aí, mas nossa vida antes de aceitar a Cristo, né? Ele sempre vai nos lembrar de coisas, de pecados, de prazeres que nós tínhamos antes da nossa vida, da nossa caminhada com Cristo, de uma maneira que nós viemos a pecar e termos um sentimento de culpa, né? E Didi, pra ti, tu acredita que talvez sentir culpa é como a gente querer viver por si mesmo e deixar Deus de lado e a gente querer se martirizar, que nem tu já comentou anteriormente, e não entregar a Deus porque a gente talvez acha que merece passar por esse sofrimento? Sim e não. Eu acredito que talvez não entregar a Deus uma situação tem bastante e muito mais a ver com preocupação. Só que por esse lado, a gente pode complementar com o fato de que um cristão, e eu coloco cristão entre aspas, porque eu não sei se de fato é um cristão que vive debaixo do jugo da culpa, ele não só desconhece o verdadeiro evangelho de Cristo, como também acha que, de algum jeito, ele pode alcançar a graça de Deus e o seu perdão, se martirizando e compensando o erro com atitudes. Então, como eu já falei, eu acho que cai muito nessa questão do martírio e na compensação com atitudes boas, com boas obras. E aí quebra a graça, quebra o evangelho de Jesus e enfim, ocasiona uma prisão, depressão, culpa, pecado e aí morte, né? No pior dos casos. Eu acho que acabo repetindo o que eu já falei antes. Assim, eu vejo assim que nem a gente tinha comentado antes já também, né? Tipo, se tu vive em adoração a Deus, não tem como tu viver com culpa, assim, porque, ok, a gente faz as coisas erradas com as pessoas, mas se tu vive em adoração a Deus, tu vai resolver os seus problemas, né? Então tu vai sentir aquela culpa e tu, opa, peraí, a culpa está me acusando que eu errei, então eu preciso ir agora resolver meu problema. E aí tu vai lá e tu resolve, beleza, tu não vive com a culpa. Veja que é diferente tu sentir a culpa, ir lá resolver e viver com a culpa, né? Porque viver com a culpa é tu não ir resolver, né? Tu não quer perdoar a pessoa, né? Tu não quer pedir perdão pra pessoa, tu não quer, digamos assim, entre aspas, se humilhar pedindo perdão pra pessoa para que ela te perdoe, né? Tu não quer reconhecer que tu tá errado. A gente tem orgulho, então tu não quer chegar na pessoa e dizer, eu errei contra ti e tal, né? Então eu me sinto arrependido pelo que fiz. Então eu vejo assim, no momento que a gente vive uma vida com Deus, a gente entrega pra Ele, né? A gente entrega pra Ele e a gente não vive com culpa porque a gente tá entregando tudo pra Ele, a gente tá entregando essa culpa pra Ele. Então Deus, Ele vai carregar os nossos fardos, né? Porque foi isso que Cristo fez na cruz, né? Ele
se dispôs a carregar os nossos fardos. Então, é isso que assim, que eu vejo, assim, nessa situação, né? Então, acho que a melhor forma da gente se livrar da culpa é entregar pra Deus, né? Exato. E nada mais que Ele que nos conhece, né? Ele entende, ele sabe do nosso coração, das nossas intenções, e que por vezes nós, além de orarmos e entregarmos esse sentimento de culpa, mas que Ele venha revelar em nosso comportamento o que nós tenhamos de fazer de errado, né? Eu gosto muito do Salmo 139, tem uma parte que ele fala assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau. Então, esse sentimento de culpa também não necessariamente sempre será voltado para o que o mal nos acusou, né? Às vezes Deus coloca coisas no nosso caminho acusando que o nosso comportamento está errado, que nós estamos agindo de maneira errada, para que nós venhamos a nos arrepender e também, como tu disse, entregar a Ele. Falar: Deus, realmente eu estou errado. Deus, realmente eu fiz isto errado. Eu acreditava que era certo. Eu entrego ao Senhor, me ajuda, né? Me ajuda nisso. Então esse salmo ele é muito forte nessa questão. O sonda me conhece, e ele inteiro fala do conhecimento do Senhor, de todas as nossas palavras, de toda a intenção do nosso coração. É isso aí. Bom, versículos a gente tem de monte, né? A gente pode citar diversos versículos aí que a gente vê, que nem esse de sonda-me, ele é ótimo porque ele demonstra que Deus conhece a gente, e também a gente pode entender que a gente pode pedir para Deus, né, que Ele revele os nossos pecados, né, que precisam ser confessados, porque às vezes a gente não conhece os pecados que a gente tem que confessar, às vezes a gente só sabe aquele que a gente é uma fortaleza e tal, mas a gente tem muito mais pecado, né, então a gente precisa ter coragem. Então esse sonda-me é muito bom para isso também. E tem outros também, a gente vê que o próprio Davi, né, ele em um sentimento de culpa, ele se ajoelhou, se arrependeu, né, foi lá, pediu perdão para Deus, e Deus livrou ele dessa culpa, né, porque Deus livrou ele, perdoou ele, né, do pecado que ele tinha cometido. Então a gente tem diversos versículos ali que a gente percebe na Bíblia pessoas sendo perdoadas e Deus removendo essa culpa através do sangue de Cristo, né? Através das pessoas. Até o clássico, né, Marlon? 1 João 1,9, né? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele é fiel para nos perdoar, né, claro, mas também purificar de toda injustiça. Então, a gente pode ficar tranquilo na parte do pecado, a gente pode ficar tranquilo na parte da questão de evangelizar as pessoas. Exato, então a gente resume que a culpa ela é um sentimento que ele é gerado em nós, tanto por uma visão que pode nos trazer mais para perto de Deus ou para muito longe, que normalmente ele nos gera arrependimento, que esse arrependimento nós temos que entregar todo esse sentimento de culpa aos pés do Senhor, né? Então dá pra gente visualizar bem legal assim de onde começa a culpa, e no final sempre é entregar a Deus, sempre é dizer: Senhor, eu não sou nada, me ajuda e me desculpa por isso, e Ele sempre tá lá para nos perdoar. Jesus Cristo pagou o preço, pagou os nossos pecados na cruz, e Deus está pronto para ter um relacionamento conosco, pronto para nos ouvir, pronto para dizer: filho, vai, não peques mais, né? Então é muito forte isso. Eu gosto muito de pensar nisso, que, cara, quando eu penso nesse sentimento de culpa, eu imagino as pessoas que, por mais já é um sentimento de culpa isso meu, porque às vezes eu imagino pessoas que não são cristãs, que carregam esse sentimento de culpa muito mais forte do que até mesmo nós cristãos, porque nós entendemos que Jesus há de carregar os nossos fardos. Então eu imagino uma pessoa que não é cristã, de como ela tenta por si só carregar todo esse peso de culpa e de muito peso, de muito jugo em cima dos seus ombros, em que ela não consegue carregar, né? Então, agradecer, ajoelhar agora e falar: Deus, obrigado, sabe? Obrigado por tudo. Muito bem, pessoal, considerações finais então. Vamos lá, vimos aí sobre a culpa, né? Vimos que a culpa, ela ronda o cristão, mas nós podemos nos agarrar em Cristo, né? Já fazendo minha consideração final, né? Então a gente precisa se agarrar em Cristo, porque Cristo, ele pode carregar o nosso fardo.
Botega, e suas considerações finais, então? Eu acho que mantendo um sentimento de culpa que a pessoa tem, a pessoa começa a ficar reprimida, né? Ela vai ter medo de errar novamente. Eu acho que isso é uma coisa bem frequente, né? A culpa te coloca distante das pessoas, porque tu vai ter medo que tu erre com aquela pessoa novamente, que talvez tu é muito grosso, muito grossa, não sei, e tu tem medo de falar com as pessoas porque as pessoas vão te julgar errado, né? E tu começa a se julgar incapaz de fazer as coisas, seja interagir com pessoas, seja falar do evangelho. Então são coisas que te deprimem ao invés de te botar força, né? Então isso com certeza ele vai te interferir, inclusive em trabalho, talvez, que tu vai se sentir inferior pelas tuas atitudes. A melhor coisa que a gente pode fazer no sentido de culpa é buscar o que a gente pode fazer para melhorar isso. No caso, a gente já deu vários exemplos, né, de discipulado, ou de que se a gente é um pecador, a gente já tem o perdão. Então buscar, principalmente com a ajuda de outras pessoas, porque acredito que quando a gente está num nível muito alto de culpa, a gente está num momento de depressão em que a gente não vai conseguir nos ajudar por nós mesmos. A gente vai precisar de outras pessoas ao nosso redor para que nos ajudem, né? E essa pessoa, de preferência cristã, ela vai ter essa abertura de falar, olha, você precisa fazer isso. Acredito que se é um cristão de verdade, ele vai saber te aconselhar no que tu tá precisando melhorar, né? E tenha em mente que a gente tem que entregar as nossas angústias na mão de Deus, porque, que nem o Duda falou antes, venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu lhes darei descanso. Tome sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois meu jugo é suave e meu fardo é leve. Então, o que Deus coloca para nós fazer é muito mais leve do que aquilo que a gente está tentando carregar. Então, entregue as tuas cargas pesadas para Cristo e fica só com as cargas leves de Jesus, que elas são ótimas, perfeitas e agradáveis para nós. É isso aí, galera. Obrigado, um abraço. Muito obrigado, Botega, por mais uma vez você participando aí, né? Didi, e suas considerações finais, então, sobre esse assunto que a gente comentou? Eu assisti um vídeo da Fabiola Mello, muito bom, para quem quiser assistir, talvez o Duda possa colocar aí em algum link, em algum lugar aí. Link no post! Azar, bicho. E ela fala um negócio interessante que eu vou levar pra minha vida. Ela disse que a culpa é o que sobra do pecado. Então, a respeito disso, eu queria deixar um texto de Paulo, né? Confrontando isso que ela falou, no sentido de que Deus é maior do que isso. E que está em 2 Coríntios 7, capítulo 7, versículos 8 a 11. Ele diz o seguinte, muito interessante. Mesmo que a minha carta lhes tenha causado tristeza, não me arrependo. É verdade que a princípio me arrependi, pois percebi que a minha carta os entristeceu, ainda que por pouco tempo. Agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês se entristeceram como Deus desejava, e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, produz um arrependimento que leva à salvação e não remorso, mas a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Vejam o que esta tristeza, segundo Deus, produziu em vocês. Que dedicação, que desculpas, que indignação, que temor, que saudade, que preocupação, que desejo de ver a justiça feita. Em tudo, vocês se mostraram inocentes a esse respeito. E Paulo fala ali a palavra inocente. É interessante porque no grego ela significa exatamente sem mancha, imaculado. E eu acredito que essa sem mancha poderia ser substituída por sem culpa. Então ele fala que existe uma tristeza, que inclusive a tristeza segundo Deus, que produz um arrependimento e não morte. Então que quando a gente se sente culpado, que a gente possa ir pelo caminho do arrependimento e não pelo caminho da cegueira, que pode inclusive nos levar à morte. Muito bem, Didi, muito obrigado aí pela tua participação, cara. Muito obrigado por fazer parte aí desse tema que a gente conversou. Eu agradeço. Marlon, suas considerações finais. Cara, é dizer que se você sente culpa, tamo junto. Então, sabe, também sinto por muitas coisas, por alguns problemas, mas que, cara, a solução pra tudo isso é a mesma, né? É se ajoelhar, como a gente falou sobre no podcast inteiro,
é de nós falarmos para Deus, para ele nos aliviar desse fardo, desse sentimento de que ele tem um controle de toda a situação, sobre tudo, sobre toda a terra, sobre todos nós, e sobre tudo, e ele sabe tudo que nós pensamos. Então, não atribui isso a você, não deixe que isso te afaste de Deus, assim como eu disse, não deixe que isso seja um sentimento de hipocrisia, que seja algo com que você venha a se envergonhar, né? Porque não é isso, porque esse sentimento não é de Deus, esse sentimento é o que vai te afastar, mas o sentimento que vai fazer tu se aproximar dele é o arrependimento, né? Então seriam esses dois. O sentimento ruim, aquele que tu te faz sentir culpado, te faz sentir mal, hipócrita, e com muito julgo sobre você, é o pensamento do mal, é isso que está querendo te afastar de Deus. Mas aquele que gera arrependimento é aquele que vai te aproximar mais de Deus, aquele que vai fazer com que você tenha um relacionamento maior e amadurecimento sobre essas situações, sobre essas questões de evangelismo e muito mais. Então é isso, galera, é entregar a Deus e que Ele faça o que Ele bem entender nas nossas vidas, né? Se for da vontade dEle, será. É isso aí. Muito bem. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos que participaram aí também, a quem ouviu. E pra quem fica pra área de feedback até daqui a pouco. E pra quem não fica, então até o próximo episódio. Até mais. Atenção! Você está entrando na área de feedbacks. Fique ligado. Estamos na área de feedbacks do PADD. Uau! Fantástico! Nossa, sempre as mesmas palavras. Sempre as mesmas. O pessoal pode pensar que nós gravamos apenas uma vez e nós reutilizamos as frases, veja só. Na verdade, pode ser até que seja isso. Pode ser que a gente gravou apenas uma vez todas as palavras e agora a gente coloca como se fosse a voz do Google, né? Vai saber. É tudo um software, né? Mas, Andeco, vamos lembrar o nosso feed qual é. É o pelamordedeus.org.br/feed/podcast. E no iTunes vai direto pro pelamordedeus.org.br iTunes, muito rápido e rasteiro. E agora vamos pros feedbacks diretamente do episódio 77. A gente falou sobre o que, Dandeco? Falamos sobre Neemias. E é isso aí. Quem foi o primeiro? O Jairo Arruda. Nosso designer, o que ele disse? Deixou poucas palavras, só falou bora lá ouvir. E o nosso designer então deixou aí, bora lá ouvir, mas não voltou pra dizer o que achou, mas acho que ele escutou, né? Acreditamos que ele escutou, o mínimo se ele que fizer, ele se ele fizer a próxima arte é porque ele gostou, né? E ainda quer trabalhar conosco. Esperamos. Quem foi o próximo? O Abner Lobo. Lá dos Piacast, sempre presente, Abner Lobo agora oficialmente é o nosso feedbackador profissional, né? Como sempre, um excelente episódio. Parabéns, pessoal. Muito obrigado, Abner Lobo. Sempre presente aí, né? Abner Lobo já faz parte aí da trupe dos feedbackadores, veja só. Vamos criar um grupo para os feedbackadores deixarem seus feedbacks uns para os outros, veja só, podia, né? Já pensou? Já pensou? Eu não acho uma boa ideia, porque vai dar trabalho. E Dandeco, quem voltou, nós estávamos falando há dias, né, há episódios que tinha uma pessoa que estava fazendo falta, e essa pessoa voltou, quem é? Olha, e voltou 2 vezes, né? E graças a isso eu vou ler com a minha super voz. Cheguei nesse, já ouvindo e depois volto. Já tive a oportunidade de ensinar sobre o livro de Neemias, a dedicação, o patriotismo e seu amor a Deus são marcas que são nítidas nos profetas do Antigo Testamento. Gostaria de deixar uma dica de introdução ao Antigo Testamento, que é o blog do Alexandre Melhoranza. Link no post! Que são materiais excelentes para estudos e quem sabe figure por aqui falando de Antigo Testamento, né? Parabéns pelo podcast. Fantástico! Logival Gonçalves, que voltou dando indicações, né? É uma pessoa estrogonoficamente sensível. Não acha? Aí, Batráquia, né? Tá sempre aí, né? É uma pessoa inoxidável, ou seja, que tem brilho. e mais que isso, Dandy, o Logival Gonçalves, ele deixou feedback em todos os episódios que
ele, né, não comentou anteriormente, ele fez a maratona porque ele estava, né, sem escutar, e aí ele voltou a escutar podcasts, e aí ele fez toda a maratona, deixou o feedback todos, e conseguiu alcançar a tempo de nós podermos ler o feedback dele aqui. Que homem. Que homem, né? Eu queria... Não vou falar isso. Então... Mas, Andeco, acho que agora vem as indicações. Opa, super indicação de hoje é o Super Crentes. Histórias de Quirino, a vaca voadora. Link no post! Super Crentes, inclusive, é o podcast, né, que um dos nossos feedbackadores, né, falou no último episódio, e agora estamos indicando, eles têm vários tipos de podcasts lá, e esse é um deles, então fica a dica aí para conhecer, né, e... Fiquei curioso. Esse aí, podcast bem curtinho, 4 minutinhos, 5 minutinhos, né, então... Esse aí não dá pra escutar acelerado, porque senão vai durar apenas 10 segundos. Eu escutei acelerado, e acho que em apenas menos de 2 minutos, né? Olha ali, ó. Então acho que é isso, né? É isso aí, pessoal. Então tá bom, então até mais. Tudo de ti.